Tema da mensagem: o retorno de Satanás. Lendo aqui em Lucas 11, do 14 ao 24, para ter base no que vamos falar. Lucas capítulo 11, do versículo 14 ao 24, com o seguinte tema: o retorno de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. E que nessa hora você vai ter uma compreensão maior e melhor concernente ao que Deus trouxe do céu para cá e deixou para todos nós nesta terra, que é a vida em existência para vivermos em espírito e poder morar no céu. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Lucas capítulo 11, do versículo 14 ao 24, com o seguinte tema de mensagem: o retorno de Satanás. Vamos então, porque diz assim a palavra do Senhor: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso vós, filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevendo um outro mais valente do que ele, e vencendo tira-lhe toda a armadura, e em que confia e reparte os seus despejos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando-se acha varrida e adornada, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Mas ele disse antes: mas bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as que aguardam. Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: o retorno de Satanás. Entendendo, sim, para você que nós vamos passar nessa tarde, o que nós entendemos concernente a esse ser espiritual, que uma vez ele não era conhecido como Satanás, o seu nome era Lúcifer, aquele que é cheio de luz, querubim ungido. A Bíblia diz que um igual a ele não tinha sido feito, ele era perfeito entre os anjos e andava sobre pedras preciosas. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que foi se achado nele alguma parte de iniquidade, dos quais que ele tentou contra Deus uma grande investida, e a Bíblia diz que ele conseguiu fazer a cabeça da terça parte dos anjos de Deus, conseguiu convencer os seus anjos para que possa assim se levantar contra Deus. Mas entendendo uma coisa, irmão, Deus, ele é todo poderoso e ninguém pode se levantar contra ele. Quem é doido de querer se levantar contra Deus? A Bíblia diz que Deus é aquele que com um dedo só ele destrói qualquer coisa. Imagine com a mão completa. Mas entendendo uma coisa no âmbito espiritual, e se vivemos nessa terra, Deus tem feito seres humanos para viverem como seres espirituais, para viverem nesta vida e um dia passar desta vida para outra com a alma salva e para poder morar no céu.
Mas existe um ser espiritual que se chama Satanás, que luta contra tudo e contra todos, e não tem misericórdia de ninguém. E nessa atualidade agora desta época, ele tem contratado diversos advogados, pessoas que dizem: não, irmão, não se deve falar isso ou aquilo outro, você sabe que não se pode mais falar. Mas entendendo uma coisa, irmão, se Jesus falou aos discípulos também, e Deus no início da criação advertia o homem, temos também que advertir e anunciar o evangelho, que este ser espiritual anda por aí buscando a quem possa tragar. Mas entendendo uma coisa e entrando no âmbito espiritual, entendendo que as coisas se discernem espiritualmente, entendemos que nós temos um inimigo espiritual que luta contra a nossa alma para poder arrastar para o inferno. Mas entendemos que também Jesus Cristo morreu naquela cruz e não foi uma morte em vão. Ele morreu naquela cruz para nos dar a salvação, para que nós possamos morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Entenda que você tem um inimigo, e este inimigo se chama Satanás. O inimigo dos tais que nem muitos comentam mais nele, outros até pregam o evangelho do jeito que querem pregar. Mas a Bíblia diz, e quando ela vem, a Bíblia ela não agrada a todo mundo. Antes você tem que ouvir o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, porque a palavra do Senhor ela é como espada de dois gumes, e quando ela vai entrando, ela vai dividindo todo tipo de pouca vergonha e vai cortando todo o mal. A Bíblia diz que o louvor ele afasta o mal, mas a palavra corta. Quando deixamos a palavra de lado e não quisermos mais meditar na palavra do Senhor, todo o mal vai operar, todo o mal vai operar, todo o mal vai reinar, porque a palavra do Senhor não está prevalecendo. Mas quando a palavra do Senhor vem, ela descobre até o oculto escondido, e Satanás tem que se mandar. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda uma coisa, irmão, entenda uma coisa, irmã, o nosso inimigo ele é um ser espiritual. Nós temos que lutar contra ele como? Observando a palavra do Senhor, se revestindo de toda a armadura de Deus e pregando o evangelho da verdade. Quando eu vejo pessoas lutando contra um e contra outro, e Satanás batendo palma, irmão, eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que nós temos que pescar sim, para que você entenda, temos que pescar no aquário de Satanás. Os peixes estão nadando em água suja, não precisa pescar no aquário de ninguém, porque Deus já te revestiu com poder para pisar serpente e escorpião. Aleluia, glória a Deus. Para pisar serpente, que é Satanás, e para pisotear os escorpiões, que são os demônios, os seus anjos decaídos, que assim o serve a Satanás. Mas entendendo uma coisa, a Bíblia diz que ele retorna. Ele é insistente, irmão. Ainda que você expulse ele da sua vida, ele fica insistindo. A Bíblia diz: vigiai e orai, porque o diabo anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. É sinal que ele continua, ele vai tentando. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas, irmão, que acharam que igreja era, igreja era sinônimo de aparentar alguma coisa. Igreja era sinônimo para ter cartão de membro, igreja era sinônimo para ter um cargo, igreja era sinônimo para estar na frente do trabalho, e às vezes até brigavam por isso. Mas eles se esqueceram que uma vez entrando na frente de trabalho, se torna alvo de Satanás, que ele vai fazer de um tudo para poder tentar derrubar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiarmos, porque se tu está na frente do trabalho, ou se você está coordenando, pregando, fazendo alguma coisa, vigie, porque ele vai tentar te tirar daí. Mas se você estiver na vigilância, ele é covarde, porque a Bíblia diz: resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Quantas pessoas, irmão, que eu já olhei, eu olhava até assim: como é que pode? Esse camarada não é um ministro, esse camarada não é um sacerdote, como é que ele está com medo do inimigo? Se Deus revestiu ele com som e com autoridade e poder, se ele é conhecido como anjo nos céus e anjo na terra, está com medo de quê? Prega o evangelho e Deus vai te honrar. Eu estava numa determinada igreja e de repente ali um camarada começou a falar: irmão, tem gente que fala demais. Aí eu olhando: como assim?
Eu comecei a pensar, aí ele começou a argumentar, porque tem gente aí que não tem nem dom, não tem chamado nenhum, não foi consagrado e fica lutando contra o inimigo. Se a gente que a gente não está falando, eles estão falando por aí. Mas entenda uma coisa, se você aposentou o teu cajado para não apacentar mais ovelha e botou a tua espada na bainha para não contratar contra o inimigo, Deus vai levantar aqueles que não são para confundir os que são, e a obra do Senhor prevalecerá. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos que entramos, não tem jeito. Tu entrou nessa batalha espiritual, não tem como fugir. Não tem como. Aceitou Jesus Cristo, já se tornou um inimigo para Satanás, porque ele vai fazer de tudo para poder te buscar e te levar lá para o mundo de volta. E após matar, se não tiver o arrependimento verdadeiro, vai queimar no inferno. Aleluia, glórias a Deus. A pessoa se esquece que um dia ele retorna de novo. Ele vai resistindo. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele foi 3 vezes contra Jesus. E ele não é bobo. Sabe por causa de que ele foi com essa escritura? Eu dizendo para você, ilustrando, ele foi com a espada na mão e Jesus com a espada na outra. E foi briga de espada naquela hora. O diabo falava, está escrito, e Jesus Cristo falava, está escrito. O diabo falava, está escrito, e Jesus Cristo falava, está escrito. O diabo falava, está escrito, e Jesus Cristo falava, está escrito. É porque não passará o dia sem antes se cumprir a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nessa tarde Deus vai nos esclarecer concernente ao nosso inimigo, que é um ser espiritual que luta contra tudo e contra todos. A Bíblia diz, irmão, que ele tem tentado contra todos os seres humanos para poder arrastar para o inferno. Se os filhos das trevas, quando se une o seu espírito com o espírito de Satanás, se torna em feiticeiro, imagine quando os filhos de Deus, com o seu espírito único, com o Espírito Santo de Deus, se tornam em profeta do Altíssimo para pregar o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Você já viu a transformação como é que é? Mas muitos têm fugido disso. Muitos têm recuado, que estão até na frente de trabalho. Quando eu olho ali para aquelas cartas que foram direcionadas ali, aquelas cartas que está escrito em Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo nos últimos dias, das coisas que brevemente hão de acontecer, quantas pessoas têm rejeitado, quantas pessoas têm recuado, e Satanás tem colocado o seu trono. A Bíblia diz que há lugares que ele coloca o seu trono e fica só olhando. Sabe o que quer dizer? Ele vai tentando um, tentando outro, e começa a jogar um contra o outro, enquanto a igreja tem que se unir e começa a espalhar. Mas entenda uma coisa, entenda nessa tarde o que eu venho para te dizer: não existe igreja ruim, não existe igreja ruim, existe igreja mal administrada. Quando a igreja vai mal administrada, o povo vai mal, e Satanás sabe disso. Mas quando ele sabe que a igreja é bem administrada, que Deus está naquele lugar, ele não é doido nem de chegar, e ainda que chega, vai descer a labareda do céu e vai o queimar. Aleluia, glórias a Deus. Entendendo que uma vez ele retornando, tu tem que estar preparado, porque ele é um destruidor. A Bíblia diz em Naum que o destruidor está à porta. Então vigie, vigie, porque ele virá e vai tentar contra tudo e contra todo. E algumas vezes está congregando conosco nas congregações. Eu falo isso com base bíblica. A Bíblia diz que quando Jesus foi para a sinagoga e começou a ensinar, sinagoga quer dizer igreja, ele estava sempre na igreja ensinando aos sábados. Mas a Bíblia diz que na hora em que ele começou a falar a palavra, na mesma hora uma pessoa se manifestou. E naquela hora que aquela pessoa se manifestou, e o cão na vida daquela pessoa disse assim: já vieste aqui nos destruir, Cristo, antes do tempo. Bem sabemos quem és ti, que é um santo de Deus. Então somente Jesus o repreendeu na mesma hora, e ele caiu por terra e não fez nada com aquele homem. Sabe o que quer dizer? Ele estava dentro de uma igreja, estava lá dentro. O demônio só sai quando a palavra vem com autoridade e poder. Aleluia, glórias a Deus.
E tem alguns que estão se confundindo, estão cegos espiritualmente e não veem isso. Sabe por causa de quê? Satanás tem cirandado em muitos lugares. A Bíblia diz que ele pediu a Deus, não a Jesus, para cirandar com Pedro. Então somente creio, irmão. Não sei se foi Jesus que foi direto ao Pai, ou se foi o Pai que veio direto a Jesus. Que na mesma hora Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Mas pediu foi a Deus, não foi a Jesus. Então somente Jesus Cristo falou assim: eis que eu roguei por você, para que ele não vos cirandasse. Entenda uma coisa, imagine você, um monte de demônios junto com Satanás com a mão assim, e brincando de cirandinha, cirandinha, vamos todos cirandar, tentando cirandar com Pedro, para poder acabar com a sua vida. Mas Jesus Cristo intercedeu por ele. Jesus Cristo foi a favor dele e disse: não, este vai ser o grande obreiro para a minha obra. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus, ainda que ele se levante, vai bater a cara numa coluna de fogo que Deus vai colocar na tua frente, e você vai continuar fazendo a obra do Senhor. Então entenda muito bem, a Bíblia diz: se Satanás fica contra si próprio dividido, como subsistirá o seu reino? Aleluia, glórias a Deus. E entendendo que Jesus Cristo, ele falou: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino dos céus. Só o dedinho, irmão, o dedinho de Deus já bota o cão para correr. Imagine a mão completa de Deus. Pega Satanás pelo colarinho, roda ele e lança lá pro quinto dos infernos. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo expulsou aquele demônio do endemoniado gadareno, a Bíblia diz que os demônios ficaram desesperados e falaram assim: Senhor, não nos manda a gente pro abismo. Eles estavam com medo de ir pro próprio quinto dos infernos, eles não queriam voltar para lá, pediram para ser jogado nos porcos. E ao entrarem nos porcos, porque demônio só gosta de sujeira, só gosta do que não presta. E entenda nessa tarde, um dia você se converteu, mas se não vigiar, ele vai retornar de novo e vai te derrubar. Aleluia, glórias a Deus. Tem muita gente que brinca, fala isso, aquilo outro, não sei o que. Não, o diabo está debaixo do meu pé, tá, né? A Bíblia diz que aquele que está de pé vigie para que não caia. E eles pediram para poder entrar nos porcos, os porcos se precipitaram no precipício. E a Bíblia tão somente diz que a multidão expulsaram Jesus daquele lugar por causa dos porcos. Eles gostavam de sujeira mesmo, gostavam de imundície, mas não viram o milagre que Jesus Cristo veio. A Bíblia diz que Jesus Cristo falou assim para todos nós que somos discípulos: eis que eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpião e toda a obra do inimigo. Então para que temer? Para que deixar de pregar o evangelho? Para que deixar de anunciar? Porque se o povo está morrendo por falta de conhecimento, é porque tem que anunciar o evangelho, senão eles caminharão para a escuridão. Aleluia, glórias a Deus. Eu lendo um certo livro da Mary Best, uma obreira que recebeu as revelações, e naquele livro dizia, o título do livro é A Divina Revelação do Inferno. Aquela mulher teve uma revelação profunda, aos quais Jesus Cristo levou ela para o calabouços infernais, para que ela visse numa visão o que está acontecendo no inferno e o que há lá. Então somente a gente tem base em Lucas, aonde diz daquele rico e daquele Lázaro, que os dois morreram no mesmo dia. Daqui a pouquinho voltamos lá, e ela estava lá naquela escuridão, irmão, de dessas trevas. Mas o que tinha de gente lá queimando no inferno, o que tinha de gente lá em tormenta e em desespero, não estava no gibi. Eram pessoas que uma vez Deus deu oportunidade e não quiseram observar essa oportunidade. Eram pessoas que uma vez Jesus Cristo chegou de várias vezes e chamando: venha, eu quero salvar a tua alma. E as pessoas preferiram antes o próprio mundo, se divertir com o mundo. Deus, faça a diferença para Deus, para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Há pessoas que fazem a diferença para este mundo, mas nunca farão a diferença para Deus. Há pessoas que não estão escritas no memorial e nem no livro da vida, porque a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então entenda muito bem, a história foi dividida, mas há uma história a seguir. Ou você segue uma história com Cristo, ou uma história com Satanás. É você quem decide. Deus não vai te forçar, você que tem que escolher. Aleluia, glórias a Deus. Deus dá um tempo, dentro de um tempo, para o homem,
para que ele venha assim se decidir. Mas entenda uma coisa: o retorno de Satanás é verdadeiro, o de Deus também. O retorno de Satanás é real, o de Deus é mais real ainda quando chegarmos lá em cima. A Bíblia diz assim, que muitos vão dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós falamos mistério, no teu nome nós expulsamos até os demônios que um dia retornou contra a nossa vida, e agora o Senhor vai nos rejeitar. E Deus vai dizer assim abertamente: apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas entenda muito bem, muitas pessoas têm caminhado para lá, muitas pessoas têm ido para o inferno e não têm nem observado. É o evangelho morto na boca de algumas pessoas, porque hoje em dia não se prega mais pecado, juízo e justiça. Hoje em dia é só bênção, mas eu não tenho nada contra isso, porque quando a palavra do Senhor se diz que quando nós fazemos a obra do Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda muito bem, é melhor você perder tudo nessa vida e ir morar no céu, do que você ganhar tudo nessa vida e perecer no inferno. Porque a Bíblia diz de pessoas que foram já para lá e estão em tormenta. Você conhece muito bem, eu conheço muito bem o que está escrito em Lucas: para a alegria de uns e azar do outro, os dois morreram no mesmo dia. E um estava queimando no inferno e o outro estava sendo consolado. Tu quer ser consolado? Quer o Espírito Santo na vida? Tem que aceitar Jesus e pregar o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Desde o princípio da criação, este miserável sem vergonha que se chama Satanás, ele luta contra tudo e contra todos. Foi ele que estragou a obra-prima de Deus, seduzindo Eva e Eva seduzindo Adão, para que assim pecasse e o pecado entrasse no mundo. Você conhece muito bem a história. Você sabe que quando chegou a cobrança, o homem jogou para a mulher, não quis segurar. A mulher jogou para a serpente creio eu, a Bíblia não diz, mas creio eu que jogou para Satanás. Porque na hora da cobrança, ninguém assume o ato de erro, mas não tem problema. Deus lançou a cobrança para todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar para você um recado aqui. Você que acha que quem inventou o trabalho você vai pegar, a Bíblia diz que quem inventou não, quem criou o trabalho foi Deus, porque chegou para Adão e falou: do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. É cobrança de Deus para a vida dos seres humanos. E chegou para a mulher e disse: do teu ventre tu vai ter filho, tendo parto com dores. Chegou para a serpente e disse: você rasteirá e comerá pó. E creio eu, Satanás querendo correr, e chegou para Satanás: tem para tu, cão, não foge não, que tem para tu também. Eis que nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmão, escuta essa revelação aqui para você. A Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Não se assusta não. A Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. O que Deus disse para Satanás? Tu rasteirá e comerá pó. Então, se você não quiser ser comido por Satanás, aceita Jesus Cristo para poder morar no céu. São contextos históricos que há cumprimento dentro da espiritualidade para a vida de todos os seres humanos. Deus quer revelar coisas grandes e firmes para todos os homens que eles não sabem. Mas para revelar, primeiramente você tem que buscar a Deus, se tornar um ser espiritual, e aí Deus vai te mostrar as coisas do céu. Aleluia, glórias a Deus. E dando continuidade aqui à leitura da Bíblia, a Bíblia diz: mas sobrevendo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura, e em que confiava, e reparte os seus despejos. Este mais valente já veio ao mundo, morreu por nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E até os dias de hoje está em nosso meio, e o seu nome se chama Jesus Cristo de Nazaré, que veio para desfazer toda a obra de Satanás. Então entenda numa coisa e comece a pensar no que eu vou te falar nesta hora.
Imagine se você pudesse escolher em qual tempo você poderia vir. Aí você escolher, não, eu queria vir no tempo de Davi. Não, eu queria vir no tempo de Sansão, cabelão, grandão. Não, eu queria vir no tempo de Elias, para poder ver ele subindo na carruagem de fogo e a Jezabel correndo atrás dos profetas para matar. Mas nessa época também não está diferente. Mas vamos lá então. Não, eu queria vir na época de Abraão. Eu queria vir na época de Jacó. Não, eu queria vir na época de Noé, para poder andar de navio quando a terra ficasse toda inundada de água. Entenda uma coisa: Deus permitiu para que você viesse neste presente século, para se despertar e morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Deus permitiu que nós viéssemos nesse presente século. Eu já estou com 28 anos de idade, já são mais de 8 anos que eu me converti dentro da casa do Senhor, e tenho visto o Senhor feito maravilhas no meio do seu povo e na minha vida. Entenda uma coisa: este presente século não é diferente do passado, dos profetas do passado, dos homens que fizeram a diferença. A Bíblia diz que você também pode, você também pode. Não é porque os tempos estão modernos que você não pode pregar o evangelho. É só tu abrir a tua boca e anunciar a pregação. Aleluia, glórias a Deus. Mas há um espírito maligno que ele se levanta contra os homens, e o seu nome se chama Satanás. Não tem misericórdia de ninguém. Enquanto você deixa de pregar, o povo está caminhando para a escuridão. Mas quando você prega o evangelho, nós arrancamos as almas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que eu digo, irmão, agora eu vou tornar a repetir: não precisa pescar no aquário de ninguém, pesque no aquário de Satanás. Arranque as almas da mão dele para poder enviar para o céu. A Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Quando deixamos de ganhar alma, a gente deixa de ser sábio. Como brigamos um contra os outros, Deus não se agrada disso. Satanás coloca o seu trono sobre a terra e começa a reinar. Por causa ele começa a jogar um contra o outro. Mas entenda uma coisa: no céu não vai entrar religião, mas o povo seu especial, zeloso de boas obras. Aleluia, glórias a Deus. Todas as igrejas, no modo geral, as vossas lutas são contra Satanás. Não importa a denominação, mas entramos em luta em batalhas espirituais. Encontra este miserável sem vergonha que tenha se tentado contra a vida do ser humano e não tem misericórdia de ninguém. Por isso Satanás anda retornando e fazendo ruína. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que ele incitou a Davi a numerar o povo. E Davi começou a numerar o povo. Deus ficou irado, porque Deus não queria isso. E sabe o que aconteceu? A cobrança veio sobre Davi e sobre o povo de Israel. Por isso torne a ter a direção de novo, para que Deus não venha te cobrar. Aleluia, glórias a Deus. E quem nunca ouviu falar do sumo sacerdote Josué, homem coerente, que tinha um zelo pela causa de Deus? E a Bíblia diz que Satanás começou a acusar por causa das suas vestes sujas, e Deus foi lá e renovou as suas vestes, a limpou e colocou ele na brecha e na peleja de novo. E entenda uma coisa: este ser espiritual, ele é real, ele não tem misericórdia de ninguém. Enquanto vivermos em vida e enquanto estivermos nessa terra ainda, ele vai continuar pelejando e lutando. Mas do nosso lado, toda a comitiva dos céus estão a nosso serviço. Está do nosso lado Deus, está do nosso lado Jesus, está do nosso lado o Espírito Santo, está do nosso lado o Arcanjo Miguel, está do nosso lado os serafim, está a nosso serviço o anjo Gabriel, para trazer as comunicações de Deus, e o anjo poderoso que anda ao nosso lado. Aleluia.
Aleluia, glórias a Deus. Satanás pode ter os seus guerreiros, seus anjos decaídos, mas o exército de Deus é muito maior. Mas entenda uma coisa, nós estamos trazendo essa mensagem para você nessa tarde, para que você venha entender que o negócio é mais sério do que se pode imaginar. O lado visível espiritual é muito real. Tem que se haver um despertamento para que Deus manifeste a sua glória. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz, a palavra do Senhor assim diz, que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Entenda você que é desviado nessa hora. Deus dá tempo ao tempo e oportunidade para você voltar. Mas uma vez você aceitou a Jesus Cristo, levantou a mão para o alto, Jesus Cristo limpou os seus pecados e colocou o Espírito Santo dentro de você. E após você caminhar para a casa do Senhor vários dias, vários tempos, entenda uma coisa, você pelo esgotamento da vida chegou a se desviar, mas enquanto há vida, há esperança de salvação. Mas entenda uma coisa, o Espírito Santo se retirou dentro de você, que você começou a trabalhar erradamente, e foi habitar para dentro de você de volta o espírito imundo, e concernente levando outros 7 piores ainda, que é o que a Bíblia diz. Entenda uma coisa, você já reparou que o seu estado tem sido pior do que o primeiro? Antes você não fazia tanta desgraça, e agora você está fazendo tanta desgraça na vida. Sabe por causa de quê? É um espírito imundo, é o retorno de Satanás para a tua vida, para querer te destruir. Então volta para Jesus, para Ele completar a obra. Aleluia, glórias a Deus. Ele tem lutado contra tudo e contra todos, e tem lutado principalmente quem está na frente de obra. Entenda uma coisa, você que gosta de tomar a frente, nunca queira entrar em lugar onde não foi permitido você entrar, porque se Deus não for contigo naquele negócio, Satanás vai te destruir, porque ele é um ser espiritual, que para se lutar contra ele, Deus tem que estar na frente. Por isso que a gente vê muita desgraça, muitas coisas acontecendo. Aí depois, não, isso aí é normal. Normal nada. Normal coisa nenhuma. O ser espiritual conseguiu prevalecer. O seu nome é Satanás. Eu quando falo o nome dele aqui não é dando privilégio a ele, mas o nome do nosso Deus, que é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Mas entenda uma coisa, nós temos que falar, para que você venha se divertir, porque a Bíblia fala, Jesus falou, Deus também falou. Temos que alertar que está em evidência a batalha espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Aí ficam muitos desses advogados por aí que só o sangue do Cordeiro. Não, irmão, você não pode falar isso, aquilo, outro. Quem é você para falar? Se Deus falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aleluia, glórias a Deus. Continuando aqui a leitura da palavra de Deus. E chegando-se, encontra a sua casa varrida e adornada, e então leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. A Bíblia tem seu cumprimento e a sua valia real. E quando alguma pessoa, uma certa vez numa igreja, uma pessoa falou assim: irmão, você não pode ficar meditando e nem tudo a Bíblia é o que a Bíblia diz. Aí eu olhei assim, esse camarada está tirando isso da onde? Porque o que me estruturou até os dias de hoje dentro da casa do Senhor foi a leitura da palavra de Deus, foi observando a palavra do Senhor. Se eu não tenho observado a palavra de Deus, já tinha desviado há muito tempo. Aí fica um montão desses levantando, aí você não vigia também. É verdade, nem tudo é o que a Bíblia. Aí sabe o que acontece? Ele queima no inferno e você também. Porque céu e inferno é realidade. Vivendo nesses tempos atuais, tempos modernos, onde a modernidade tem alcançado corações dos homens, e a palavra de Deus tem encontrado barreira para entrar. Mas entenda uma coisa, para que a palavra do
confirmação, eu falo com confirmação e base bíblica. Há em alguns lugares que Jesus não está mais. Há em algumas igrejas que Jesus não está mais. É verdade. E eu não estou falando heresia. Quando aquela carta foi direcionada para aquela igreja, onde Jesus estava do lado de fora batendo na porta, querendo entrar. Eu quero entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porque Jesus Cristo, ele persevera para a salvação da alma do homem. E aquela igreja estava desviada. O sacerdote também. Estavam todos desviados. Aquela carta foi direcionada para uma igreja, para que ela viesse despertar por causa do retorno de Satanás. Uma igreja sem poder de Deus e sem autoridade da palavra, Satanás começa a habitar lá. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que quando Jesus Cristo entrava nas sinagogas e entrava nas igrejas e começava a ensinar, os cães se manifestavam. Sabe por causa de quê? Nunca havia visto um homem com autoridade na palavra e poder para se pregar daquele jeito. Os homens viviam o evangelho do jeito que eles queriam, não do jeito que Deus deixou. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo falou: eu não vim tirar um tio da palavra de Deus, mas eu vim cumprir a palavra de Deus. Aí fica um montão aí tirando versículo. Não, irmão, cuidado com isso aí, não fale isso não. Sabe por causa de quê? Porque ele está enquadrado também. Porque quando ele não quer falar o que está escrito, porque ele está enquadrado na palavra. Aleluia, glórias a Deus. Aí me lembra aquela casa daquele teólogo que me parou e falou assim para mim: você está muito afoito na palavra, nem tudo é o que está escrito. Eu lembrei da briga de Jesus Cristo com Satanás, luta de espada, e Jesus falava: é o que está escrito, Satanás, nem só de pau viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, por isso que Satanás tem sido andado com muitos por aí. A Bíblia diz acerca disso, que ele volta o espírito imundo, mas ele disse: antes mais bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. O segredo é guardar a palavra de Deus, perseverar até o fim, e você vai ver Deus fazendo obra na tua vida, ainda que Satanás retorne. E se Satanás tentar retornar, vai bater de cara com uma coluna de fogo que estará perante ti, e ele vai voltar para a quinta dos infernos. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: existiam 7 filhos de Sevas, filho de um sacerdote, que tentaram expulsar o demônio. E após ele tentar expulsar aquele espírito maligno, o próprio espírito maligno testificou e testemunhou: eu conheço a Jesus Cristo, e eu sei quem é Paulo, e vós quem sois? Ele conhecia Jesus Cristo lá do quinto dos infernos, e sabia quem era Paulo. Porque quem é identificado por Deus e quem tem identidade cristã com fogo na vida é conhecido no céu, na terra e no inferno. Aí eles tentaram insistir, tentaram expulsar aquele demônio. O demônio deu-lhe uma coça nos 7. Irmão, 7 contra 1 é covardia, mas o homem estava cheio de capeta, cheio de demônio, que os homens estavam indo com a autoridade de homens, não com a autoridade de Deus. Porque quando a autoridade da palavra de Deus chega, Satanás tem que sair. Aleluia, glórias a Deus. É final dos tempos, princípio de arrebatamento da igreja. Ou você se desperta para ir morar no céu, ou então a sua casa será um inferno. Ou ainda em vida, você vai compartilhar para ver o anticristo. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor está se cumprindo tão rápida que muitos estão dormindo espiritualmente. Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus.
E quando alguns deixam de pregar o evangelho, aí que ele começa a completar mais ainda. A Bíblia diz que, se for possível, ele se transforma em anjo de luz, para poder enganar, para poder dizer que nem é tudo do jeito que nós falamos, mas a palavra de Deus tem o seu cumprimento. Imagine você que ensinou errado, não quis ensinar a palavra de Deus. Aí tem uma multidão, você está coordenando uma multidão, aí sempre ensinou erradamente. Deus está me dando uma ilustração aqui agora. Aí de repente, do nada, aquela multidão ali de mais de 5.000 pessoas, você ensinando errado. Aí naquele dia, para o teu azar e azar daquela multidão, cai um avião e explode. Igual esse tipo de avião de terrorista, explode dentro daquela congregação, morre você, aquela multidão. Sabe o que vai acontecer? Você vai para o inferno, aquela multidão também, e tu será cobrado lá. A palavra do Senhor nos diz que é bem-aventurado aquele que ensina a mensagem da palavra de Deus, as boas novas. Lá em Isaías está escrito: bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Entenda uma coisa: se Deus confiou em você, a pregação do evangelho é para você honrar pregando a palavra de Deus, porque os anjos queriam vir pregar. A Bíblia diz que os anjos queriam vir aqui pregar, mas Deus falou: não, tu não vai pregar lá, mas deixa eu ir lá pregar lá, fulano e cicrano, não quer falar mais, deixa eu ir lá. Sabe o que aconteceu? Creio eu, irmão, não diz a Bíblia não, mas creio eu, pelo entendimento assim, creio eu, entenda nessa hora. Deus, de tanto anjo insistir, Deus falou para ele: tá bom, tu vai lá, tu vai descer. Aí o anjo: opa, vou pregar o evangelho. Não, tu vai guardar minha filha e meu filho, para se cumprir o que está escrito em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os tem e nos guarda, e o livra do mal. Aleluia, glória a Deus. E nem com o anjo guardião do teu lado tu prega o evangelho, né? Nem sacerdote, nem ministro, nem pastor. Alimenta o povo para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Neste momento final, próximo ao arrebatamento da igreja, Deus vai levantar um monte de profeta novo para pregar o evangelho da graça. Aleluia, glórias a Deus. Por isso desperte, porque o retorno de Satanás é real. Aquele que uma vez você se livrou dele, se você não vigiar, ele vai retornar de volta e vai tentar te destruir, e todos aqueles que estão contigo. Aleluia, glórias a Deus. É a realidade. O lado visível espiritual é muito real. É tão real que você nem imagina. Quer ver o grau de realidade? Vá no cemitério nessa hora. Você não vai ver lá o coveiro tocando pandeiro alegre e tomando guaraná, porque se ele for crente ele vai estar tomando guaraná. Agora se ele for ímpio vai estar tomando cerveja e cachaça. Mas vai lá ver, está todo dia enterrando alguém. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz: para a sepultura para onde tu vais, não há obra, ciência e indústria, mas tudo que vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Aleluia, glórias a Deus. Deus um dia vai querer conta de todos os seres humanos, desde os tempos, épocas e lugares. Desde o início da criação, Deus vai querer conta de todos os seres humanos, a existência de vida que Ele deu nessa terra. Por isso Deus tem trabalhado para que nós possamos se despertar, para que nós possamos a cada dia guardar a sua palavra e vigiar com o inimigo de Deus, que se chama Satanás, que um dia travará a batalha final no Armagedon.
Entenda uma coisa, um dia vai haver a batalha final, ali no Armagedon, onde essa batalha está para se cumprir, contra Satanás e seus anjos decaídos, e contra aqueles que não quiseram a salvação em Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Por isso vigia cada dia, porque esse ser espiritual não tem misericórdia de ninguém. Estamos nesse tempo atual, aos quais muitos dizem que é a época da modernidade. Deixe o tempo se modernizar, mas não largue a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Um dia partiremos para entrar para dentro dos portões celestiais e ficar perto de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte aos vossos corações, e que você possa se despertar a cada dia para ser a vida e viver a vida iluminado por Deus, para que o inimigo não possa te enganar e tomar a tua coroa, porque a Bíblia diz: perseverar até o fim, e vós recebereis a coroa da vida. Que você possa se despertar, porque tudo que nós falamos nessa tarde é uma pura realidade, e é uma das maiores realidades de todos os tempos, épocas e lugares, desde o dia do princípio da criação do mundo até os nossos tempos de agora atuais. Entenda uma coisa: Deus tem preparado para todos nós um céu de glória para poder morar nos céus.